E o Revista TST está de volta e hoje faremos uma entrevista especial com o ministro Valmir Oliveira da Costa. Nós vamos tratar de danos morais, materiais e estéticos. Olá, ministro, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, ministro, a gente anunciou na página do TST no Facebook que iríamos tratar sobre esse assunto. Então, a gente chegou a receber 135 sugestões de perguntas sobre esse tema e selecionamos algumas para serem feitas para o senhor. Vamos conferir, então, a primeira pergunta que foi enviada para a nossa página, ministro. Olha, é a pergunta da Kátia Diniz. Ela quer saber o que é, de fato, um dano moral, material e estético para o trabalhador. Quais seriam as diferenças, ministro? O dano moral é um prejuízo que alguém sofre nos seus direitos da personalidade, no seu direito da intimidade, como, por exemplo, a honra, a boa fama, a dignidade, o nome. Esse é o dano moral, ele é íntimo. O dano patrimonial, ele atinge a esfera corpórea, a esfera material, física do trabalhador. E o dano estético, ele atinge a intimidade, mas pela via reflexa, ou seja, o dano atinge, por exemplo, a face da pessoa, causando uma cicatriz, uma deformidade. Então, esse é o dano estético, que causa também dano moral e pode ser acumulado os dois. E qual seria a diferença entre assédio moral e dano moral? O assédio moral é uma conduta repetitiva que causa humilhação ou constrangimento ao trabalhador. E esse assédio moral causado na empresa, ou pelo empregador ou por seus prepostos, ele causa dano moral. Ou seja, o assédio moral é um tipo de dano moral, ou seja, ele gera um dano moral. Ministro, muitas pessoas fizeram questionamentos acerca de brincadeiras no ambiente de trabalho. A gente tem até uma dúvida com relação a isso. Vamos conferir essa próxima pergunta. É da Camila Reis. Ela perguntou o seguinte: ofensas em tom de brincadeiras caracterizam algum tipo de assédio? Qual? Se essas ofensas descambarem para a humilhação e o constrangimento, se elas forem reiteradas, como, por exemplo, apelidos jocosos, imputação de alguma conduta, ainda que a título de brincadeira, que seja ofensiva à dignidade e à honra do trabalhador, pode causar dano moral. Vai depender do caso concreto. Aquelas brincadeiras normais do ambiente de trabalho, não. Pode causar um constrangimento que não desponta um dano moral em si. Vamos conferir mais uma pergunta, ministro? Essa é a pergunta da Margarete. A Margarete, ela quer saber como obter provas que possam realmente ser consideradas como dano moral. Como comprovar isso, ministro? Essa pergunta é muito importante. O dano moral não se prova. O que se faz prova é a conduta, o ato danoso que redunda, que causa dano moral. Então, quando se trata de responsabilidade civil, tem de se ver se essa responsabilidade é subjetiva ou objetiva. Se ela for responsabilidade subjetiva, há 3 requisitos que devem ser comprovados. É o ato danoso, que seria o dano em si, a culpa do ofensor e o chamado nexo de causalidade, que é o vínculo jurídico que liga a conduta ao resultado. Então, havendo esses 3 elementos, se fazem provas desses 3 elementos, gera o dano moral. Nós costumamos dizer que, algumas vezes, o dano moral decorre da própria conduta ofensiva. Nós dizemos que ele ocorre in re ipsa, isto é, a própria conduta já gera o dano moral. Então, se o empregado é ofendido, por exemplo, na sua estética, se ele sofre um acidente de trabalho e ele fica paraplégico ou tetraplégico, já há o dano moral em si. Não precisa mais provar, porque ele é íntimo, esse dano. E uma conversa gravada pelo celular tem alguma validade para a justiça, ministro? Sim, a jurisprudência do TST tem admitido a licitude desse tipo de prova, porque, de outra maneira, o empregado não comprovaria que ele foi ofendido em sua honra, em sua dignidade ou na sua intimidade. Agora, ministro, o que não pode ser considerado dano moral? Teve muita gente que perguntou se, por exemplo, atraso no pagamento pode ser enquadrado. Nós temos 2 tipos de condutas que podem ou não ensejar uma responsabilidade civil por dano moral. Civil trabalhista, no caso. Nós temos a mora salarial, que é o atraso no pagamento de salário, e a chamada mora contumaz,
que é aquele atraso injustificado no pagamento de salário superior a 90 dias e a previsão em lei. Normalmente, em caso de mora contumax, que é essa que ultrapassa de 90 dias, já há o dano moral, porque o empregador descumpre a principal obrigação do contrato, que é pagar salário. Se esse atraso for inferior a 90 dias, o empregado, se ele sofrer algum tipo de constrangimento em razão da ausência do pagamento salarial, por exemplo, se ele não honrar uma dívida e for jogado no Serasa, o nome dele for inscrito em cadastro de inadimplente, isso gera para ele um dano moral passível de ressarcimento. Nesse caso, como é que ele deve proceder? Ele ajuiza uma ação judicial, postulando, então, a reparação pelo dano moral. Ministro, ainda sobre essa questão do salário, a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo Luiz Carlos César. Ele diz o seguinte: o simples fato de o empregador não pagar o salário conforme a Convenção Coletiva de Trabalho, não pagar todos os direitos dessa própria CCT, horas extras e outros direitos, já não caracterizaria o dano moral? Não, simples fato não gera dano moral. O simples inadimplemento não gera dano moral. O reiterado descumprimento de direitos trabalhistas caracteriza a violação a dispositivo da CLT, que é descumprimento de obrigação contratual, pode gerar a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregado pede para que o empregador pague todas as verbas rescisórias como se ele tivesse sido dispensado diretamente. Essa é a indenização material. Agora, se isto redundar em um ato gravoso capaz de gerar um prejuízo à intimidade dele, aos direitos da personalidade, e eu mencionei antes a questão, por exemplo, de o nome dele ser lançado em cadastro de inadimplentes, isso gera, sim, a reparação moral pelo descumprimento dessas obrigações. E no caso de um acidente ou doença ocupacional? A gente tem uma pergunta sobre isso. Ela foi enviada, ministro, pelo Oswaldo Chaves. Ele conta que adquiriu um problema no cotovelo, no trabalho, e pergunta: se for demitido, posso pedir um dano moral estético? Se essa lesão for classificada por lei como doença do trabalho, como doença ocupacional, gerará inclusive um acidente de trabalho, a doença é equiparada a acidente de trabalho, e pode gerar a responsabilidade do empregador pelo dano moral. O dano estético vai depender da situação em que a parte do corpo dele afetada se tornou, de certo modo, uma debilidade permanente ou parcial, ou que se sofreu realmente um dano estético. Vai depender de como ficou o cotovelo dele, porque o dano estético ele atinge a esfera corporal com reflexos moral. Ministro, a gente recebeu muitas perguntas também com relação à instalação de câmeras de segurança pelo prédio, se isso não seria invasão de privacidade. Qual que é o entendimento do TST sobre isso? Você lembra que quando nós entramos em algumas lojas, alguns locais, tem assim, sorria, você está sendo filmado. Então, em princípio, não há nenhuma proibição. É lícito ao empregador instalar câmaras de vigilância, de segurança para a proteção do seu patrimônio. Isto a jurisprudência tem admitido. O que não se admite é a instalação de câmaras em locais em que haja a violação da intimidade do trabalhador, como, por exemplo, banheiros, locais em que o empregado tem a sua intimidade devassada. Isto não é permitido. O que é permitido é a vigilância patrimonial. E o contrário, ministro, também costuma acontecer? O patrão pode alegar dano moral por parte do empregado? O empregado pode causar dano moral ao empregador. Essa conduta dele pode tipificar, sim, uma responsabilidade do empregado. O que ocorre hoje é que o empregador se satisfaz mais com a dispensa por justa causa se o empregado comete um ato que na lei esteja capitulado como justa causa. Mas se ele for além desse ato, imagina, por exemplo, um empregado de alta qualificação, um autoempregado, em que ele vende indevidamente um segredo industrial da empresa. O prejuízo material e moral que ele vai causar para a empresa. A empresa, a pessoa jurídica, ela tem a honra que nós chamamos de objetiva, que é a honra do nome dela, do bom conceito. Ao passo que o ser humano tem honra objetiva e subjetiva. Ela já não tem a subjetiva, mas ela tem a honra objetiva.
E há, inclusive, uma súmula do STJ, segundo a qual a pessoa jurídica é sujeito passível de dano moral. Então, o que acontece? O empregador pode ajuizar uma ação direta contra o empregado, pedindo o ressarcimento desse prejuízo moral que lhe foi causado e até material. E, se o empregado já ajuizar a ação antes, o empregador apresenta o que nós chamamos de reconvenção. Nessa reconvenção, ele vai postular, o empregador, a indenização por dano moral que o empregado causou a ele pelo atentado aos também direitos da personalidade da empresa como pessoa jurídica. Para encerrar, ministro, nós temos mais uma pergunta enviada por um internauta. É a pergunta da Karen Andreola. Ela pergunta se o novo Código Civil traz alterações sobre esse tema. O Código de Processo Civil é uma norma que diz como fazer. Ou seja, é uma norma de procedimento. A reparação por dano moral, a responsabilidade civil, ela tem previsão expressa no Código Civil. E quem regulamenta esse tema é o Código Civil. O Código de Processo Civil só estabelece os procedimentos para a reparação pelo dano moral, ou seja, como se postular em juízo. Neste aspecto, me parece que não houve alteração muito grande ou relevante, porque a regulamentação, repito, está no Código Civil brasileiro. Ok, ministro, muito obrigada pela entrevista e por esclarecer essas dúvidas enviadas pelas redes sociais. Eu é que agradeço a oportunidade de prestar esse serviço à comunidade que acompanha o TST pela TV. Muito obrigado também.